Bom dia! Começando mais um programa Vida no Campus. Eu me chamo Adriane Caroline, estamos aqui com nossos convidados, a coordenadora Vanusca Portugal. Seja muito bem-vinda, coordenadora. Bom dia. Bom dia. E o professor Lênio Pontes. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, bom dia. Bom dia. Nossa apresentadora também, Janaína. Bom dia, Jana. Bom dia, Adri. É um prazer estar aqui, pessoal. Vou estar aqui lendo as perguntinhas de vocês na live do nosso YouTube e ao longo do programa eu apareço por aqui. Vamos falar de centro cirúrgico, desafios e estratégia do enfermeiro nas atividades gerenciais. O que os alunos podem esperar de hoje por esse tema? Os alunos vão esperar hoje um tema bastante discutido na área da enfermagem, porque a gente chama esse setor como setor fechado. E para atuar dentro desse setor, o enfermeiro precisa ser especialista na área. Então, não é só concluir a faculdade e entrar na área de cirúrgica. O enfermeiro ele precisa ainda se especializar para estar atuando nessa área. E aí, por tabela, né, o enfermeiro ele precisa ter uma inteligência interpessoal, né, e uma inteligência intrapessoal, porque justamente a gente vai mexer ali com a questão da ansiedade do paciente, né, e o avanço da tecnologia, porque é uma área de alta complexidade. E aí o enfermeiro precisa realmente, de fato, estar capacitado para estar atuando naquele momento. É isso aí. Vamos ver um vídeo institucional. A gente queria falar um pouco mais sobre o curso de enfermagem a princípio, né? Para abrir o programa, que nós estamos falando de enfermagem. Qual ano que iniciou o curso? Aqui na Unibra, que antes era a Faculdade BGM, o curso se iniciou no ano de 2013. Então, nós já temos turmas formadas desde o ano de 2017. E quando a Unibra abriu o curso de enfermagem, existiam poucas instituições de ensino aqui ainda dentro do estado de Pernambuco na área no curso de enfermagem. E a gente abriu o curso de bacharelado e foi um sucesso logo no primeiro ano. Por que foi um sucesso? Nós abrimos 4 turmas à noite, 2 turmas à tarde e 2 turmas pela manhã. Então, foi um sucesso o curso e a gente conseguiu formar esses alunos no ano de 2017. Como foi a construção da matriz curricular? Quando o enfermeiro ele acaba o curso de enfermagem, ele já sai generalista. Ele pode estar atuando em diversas áreas. Só algumas áreas, como a gente vai conversar hoje, centro cirúrgico, saúde do trabalhador, UTI, emergência, que ele tem que estar se especializando. Mas eles dentro da matriz curricular do curso de enfermagem, eles conseguem estudar essas disciplinas. E o que é mais importante dizer para vocês, a matriz curricular da gente, ela tem alguns diferenciais que outras instituições não têm. A gente tem, por exemplo, no nosso curso, a disciplina de home care, que está super em alta hoje no mercado de trabalho, e a gente oferece essa disciplina do aluno. Apesar de ser um curso também na área de bacharelado, nós temos disciplinas da área pedagógica no curso. Então, oferecemos para o aluno também a oportunidade de estar vivenciando a área pedagógica dentro do curso de bacharelado. Então, isso é um diferencial diante das outras instituições. No caso, esse se torna o principal diferencial do curso. É um dos principais diferenciais. Fora também os nossos laboratórios, que a gente vai conversar um pouquinho, que a estrutura é bem diferente. Eu já visitei outras instituições e a gente oferece uma estrutura extraordinária para o aluno. Inclusive, era a minha próxima pergunta. Os laboratórios, onde? Fala um pouquinho mais sobre. A gente tem vários laboratórios aqui na instituição, laboratórios que a gente chama, que são laboratórios das disciplinas, que são as disciplinas comuns para os cursos de saúde, e os laboratórios específicos na área de enfermagem. Então, os laboratórios comuns que a gente pode estar oferecendo para o aluno, quando ele chega na instituição, acho que todo aluno é assim. Ele já fica ansioso para ir para o laboratório, para ir para a prática, então eles ficam logo me perguntando: quando a gente vai para a prática? Quando a gente vai para a prática? E fica sempre me questionando.
Nós temos hoje, no primeiro período, um laboratório de anatomia, que a gente conta com todas as peças anatômicas que o aluno pode estar estudando e visualizando, que eles gostam desse toque inicial. Nós temos também laboratórios de microbiologia, que eles podem estar visualizando as lâminas nos nossos microscópios aqui na faculdade. A gente também tem laboratórios de semiologia, que é a disciplina, que é uma disciplina que a gente pode dizer que é o chefe de tudo do curso de enfermagem, é a disciplina onde o enfermeiro vai vivenciar e vai dar início a esse cuidado do paciente. Então, a gente tem esse laboratório de semiologia. Antes de o aluno ir para a área hospitalar, nós temos um laboratório de semiotécnica, que é um laboratório que conta com diversos que a gente chama lá, os alunos dão nome aos bonecos, dão nome aos pacientes, e nesse laboratório o aluno pode fazer a área que a gente chama de simulação realística. Ele começa a treinar nesses bonecos o que ele vai fazer no paciente real do hospital. Então, a partir do 4º período do curso de enfermagem, o aluno ele já começa a vivenciar essa prática e o que ele vai ter para a vida dele depois de formado, se ele optar pela área hospitalar. Então, a partir do 4º período, o aluno vai para o laboratório de semiotécnica e começa a vivenciar o estágio na área hospitalar. E aí ele segue do 4º período ao 10º, todos os períodos ele vai estar indo para o hospital. Inclusive, seria uma pergunta minha também, uma curiosidade. Como que funciona esse estágio hospitalar, como você citou? É importante falar que esse estágio hospitalar, o aluno ele só pode ir para o estágio se ele for aprovado nessa disciplina de semiologia, que é a disciplina que eu falei para você, que é mais importante. Nós temos hoje aqui na instituição uma coordenadora que cuida desse, ela está até de licença maternidade, Aparecida. Ela, que quem está substituindo ela é a professora Isabelle. Ela cuida desses estágios. Então, a gente faz escalas e os alunos começam a ir para o estágio. E nesse estágio, lá dentro da área hospitalar, tem o professor que recebe os alunos e faz toda a prática com eles dentro do hospital. E a gente tem vários convênios aqui. A gente tem convênio com a Secretaria de Saúde, que os alunos podem estar indo para todos os hospitais que a Secretaria de Saúde coordena, né? O Hospital da Restauração, Getúlio Vargas, Barão de Lucena, Agamenon. A gente tem convênio com a Prefeitura do Recife, com a Prefeitura de Olinda, com a Prefeitura de Camaragibe, alguns hospitais filantrópicos, como o Hospital do Câncer, e também hospitais particulares. Então, é bem amplo o campo de estágio que a gente tem para oferecer para o aluno. Ah, eu esqueci de uma coisa, eu vou falar. Passou a pergunta, mas eu vou falar. O que é diferencial aqui no curso da gente? Nós oferecemos o estágio para o aluno. A gente consegue organizar a grade curricular para o aluno no horário que ele está matriculado. Então, se o aluno estuda em outra instituição de ensino e ele está matriculado à noite, ele tem que ir para o estágio ou à tarde ou pela manhã. E aqui na Unibra não, a gente organiza essa grade curricular do aluno e se ele está matriculado à noite, ele vai para o estágio à noite. Se ele está matriculado de tarde, ele vai à tarde. E se ele está matriculado de manhã, ele vai para o estágio de manhã. Então, para o aluno que ele tem, além da vida acadêmica, ele tem uma vida profissional, isso não vai atrapalhar na vida profissional dele, porque a gente oferece o estágio para ele no horário que ele está matriculado. Realmente é um diferencial, hein? Em relação às tecnologias que a gente tem nos laboratórios, fala um pouquinho. Vou deixar a Lene falar, né? Senão eu vou acabar o programa todo falando 2 horas. Fala um pouquinho, Lene, sobre... Ele vai falar um pouco de cirúrgica, mas ele já vivenciou os outros laboratórios, que ele é professor de outras disciplinas. Já. Nós temos aí tecnologias realmente onde a gente consegue colocar o aluno para a prática realística, né? Principalmente o enfermeiro e o acadêmico, ele precisa estar apto justamente para identificar exames, visualizar raio-x, né? A prática justamente da vivência da própria evolução, e eu pego muito no pé dos alunos, né? Que o enfermeiro ele precisa realmente saber uma evolução. E aí não adianta a gente ter uma tecnologia se a gente não sabe atuar nessa tecnologia. Então, o enfermeiro, ele precisa, enquanto acadêmico, dentro dos laboratórios, a gente precisa realmente, de fato, colocar eles na mão na massa, entender
a fisiologia humana dentro daquele boneco. Então a gente tem aqui, né, bonecos que vão ter uma resposta hemodinâmica respiratória. A gente tem aqui bonecos que a gente são ligados e a gente consegue, até bebezinhos, RNs, que a gente consegue visualizar numa situação de reanimação em centro cirúrgico. E aí, dentro dessas particularidades, o aluno começa a trazer outras disciplinas que eles já vivenciaram. Então eu sempre cobro, né? Como é uma disciplina de centro cirúrgico, a gente precisa dominar a clínica médica, semiologia, farmacologia principalmente, porque a gente precisa entender o princípio ativo das drogas. E nesse setor, especificamente, são drogas importantes, né? São opioides, hipnóticos, relaxantes musculares, que aí o acadêmico ele precisa realmente conhecer, né, ter essa vivência tanto das disciplinas anteriores e colocar na prática, na vivência com essas experiências dessas tecnologias que a universidade está oferecendo. Sim. Agora vamos para o vídeo institucional. Agora vai. Agora sim. Agora vai. O nosso curso de enfermagem tem a duração de 5 anos. Pensando no melhor ensino, o nosso curso conta com a melhor equipe de docentes na área de saúde, formada por mestres e doutores, e mais de 30 laboratórios para a área de saúde. Não é à toa que somos o melhor centro universitário do Nordeste, segundo a avaliação do MEC. Venha ser o melhor profissional da sua área com a gente. Vem ser Unibra. É isso aí, gostaram do nosso vídeo? Bem legalzinho, né? Enfim, já falamos do curso de enfermagem, vamos agora falar de enfermagem versus medicina. Eu acredito que como eles convivem muito, as pessoas ficam com dúvida, né? Fala aí, qual o diferencial, qual a diferença dessas duas áreas, como eles atuam juntos? Quer começar, professora? Fala aí. Posso? Pode. Então, já quero começar dando os parabéns, porque agora, né, recentemente foi o Dia do Médico, né? E aí a gente sabe que são um parceiro ímpar na nossa vida quanto acadêmico e quanto profissional em todas as áreas. Então, o médico sempre vai fazer parte dessa equipe muito profissional, como fisioterapeuta, nutricionista, outras especialidades, assistente social, psicólogo, porque faz inerente nesse contexto entre paciente e profissional. Né? Existe uma diferença de acordo com o COFEN, de acordo com o COREN, resoluções que atribuem ao enfermeiro algumas atribuições, bem como a área médica. Então, geralmente, no que se refere à questão do diagnóstico, o médico prescreve, o médico diagnostica e o enfermeiro tem as prescrições de enfermagem, que isso a gente se enquadra na questão do processo de enfermagem. E é nesse processo de enfermagem que a gente vai trazer a atuação do enfermeiro justamente na atribuição do enfermeiro, do que cabe ao enfermeiro. E aí nas aulas a gente tem muita ideia sobre algumas particularidades, né? Até onde o enfermeiro pode ir. Então aqui o enfermeiro aqui no Brasil ele tem algumas limitações. Porque se a gente for para outras áreas internacionais, por exemplo, o enfermeiro tem respaldo legal de assessorar, por exemplo, a parte anestésica. Então, se a gente for verificar alguns filmes aí, né, enfermeiras de tempos de guerra, vamos evidenciar que as enfermeiras das Cruzes Vermelhas, das enfermeiras novas holandesas, por exemplo, tinham uma atuação diretamente com a prática da anestesia. Mas aqui no Brasil não. Então a gente precisa realmente, de fato, cumprir o que se rege na questão da lei, né, das nossas práticas, e aí estabelecendo respeito entre o convívio da conduta médica e da conduta do enfermeiro. Se preocupando sempre que nossa atribuição precisa estar muito atrelada a desenvolvimento científico. Então a gente só pode atribuir os nossos atendimentos e as nossas vinculações de implementação justamente no que rege a regra, o que rege a lei, para perímetros em relação aos artigos científicos e no que se refere a bases científicas. É importante enfatizar que a gente não se forma em enfermagem porque a gente não conseguiu fazer medicina. Então é bem diferente. O enfermeiro, como Lene falou, ele tem suas atribuições, ele é um profissional ímpar na área de saúde. Eu costumo brincar com meus alunos que a gente vê que o médico ele faz greve. Mas vocês já viram greve da enfermagem? E se a enfermagem parar, o hospital para. É verdade. Porque o enfermeiro ele fica com aquela parte do cuidar, aquela parte assistencial, da humanização do lado do paciente. Então, o enfermeiro ele é ímpar, é um profissional ímpar, ele é um profissional extremamente importante. E nós escolhemos ser enfermeiros
por opção e não porque não conseguimos fazer medicina. Isso é muito importante deixar claro, que a gente trabalha junto, mas nós não queríamos ser médicos. Inclusive, isso faz tão parte da... vocês escutam isso, né? Que a gente fez um vídeo brincando, né? Ah, tá. De frases que todo aluno de enfermagem escuta. Todo, é verdade. Vamos ver. E é uma disciplina muito fácil, onde vocês vão estar trabalhando. Amiga, só uma dúvida. Técnico e enfermeiro fazem a mesma coisa? Foi. Bom dia, enfermeira. Bom dia. Amiga, não tô passando bem hoje, acredita? Tira minha pressão aqui, por favor. Tirar a pressão? Amiga, tu já tocasse em corpo morto? Hoje a gente vai visitar o IML. Oi. Amiga, eu tô com a dorzinha no pé, será que é Covid? Já é ano novo, é? Deixa minha ver. Que eu preciso. Tem como tu conseguir uma receita aí, não? Receita? É uma receita. Fala baixo. É isso aí. Ótimo. Vocês já escutaram algumas frases dessas? Muito. Sim, e principalmente o familiar da gente. Ele acaba ligando, pedindo receita médica. E é importante deixar claro o que Lênio falou. Nós temos nossas atribuições, o médico tem as atribuições dele e cada profissional tem que cumprir sua área para poderem conviver em harmonia. É isso aí. A gente, só para complementar, o enfermeiro ele tem uma atribuição que se refere à autonomia, quando a gente está falando do enfermeiro da atenção básica. E aí ele vai ter uma particularidade importante, que é justamente prescrever medicações atribuídas ao sistema, ao protocolo. E aí é o único momento que o enfermeiro ele vai ter autonomia, principalmente quando é voltado para a saúde da mulher e crianças de 0 a 2 anos. É isso aí. Vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho da enfermagem. O que é que vocês acham do mercado de trabalho na enfermagem? Se está crescendo? Fala um pouquinho. Diante dessa pandemia toda, os profissionais de enfermagem ficaram muito felizes por conta das homenagens que a gente acabou tendo, e o mercado de trabalho só tende a crescer. Hoje, na área de enfermagem, nós temos 60 especialidades. Então, quando o aluno acaba o curso de enfermagem, ele pode estar se especializando em uma dessas 60 áreas para estar atuando. E o que é importante falar, que às vezes as pessoas que não entendem da área acabam associando. O enfermeiro, ele não só trabalha no hospital, ele pode estar atuando em outras áreas. Nós temos 3 eixos das áreas. Vou deixar a Lene falar um pouquinho. Fala aí, Lene. São 3 eixos de áreas, né, que chamamos de área 1, área 2 e área 3. E essas especialidades fazem com que o enfermeiro se capacite, né? E aí dentro dessas situações tem uma obrigatoriedade. Eu sempre vou puxar a sardinha para onde eu costumo me identificar, mas eu costumo dizer para os alunos que o mercado
Voltando com o programa Vida no Campus, tivemos um probleminha, mas vamos continuar do mesmo tema que paramos. Estamos falando de mercado de trabalho para os enfermeiros. Qual a tendência desse mercado? Esqueci, ó. Os alunos fazem. Tava tudo decorado, aí acabou, caiu o programa, esqueci de tudo que eu ia falar. Vou deixar a Lene falar agora. Brincadeira dela, brincadeira. É brincadeira, gente, só pra gente descontrair um pouquinho. Quer falar, Lene? Posso falar. A gente sabe que eu costumo muito incentivar os alunos e motivar justamente sobre a questão do mercado, né? Porque às vezes o aluno ele pensa que a atuação do enfermeiro se restringe apenas no ambiente hospitalar. E aí o mercado é como se fosse uma vitrine, né? A gente tem uma torta lá bonitinha, e aí o mercado é justamente aquela torta. Então o aluno precisa correr atrás daquela fatia. Então, como a gente tem mais de 60 especialidades, o enfermeiro ele pode atribuir a outras situações, além do que preconiza em relação ao ambiente hospitalar. Então, a gente tem enfermeiros, né, ergonômicos, enfermeiros perfusionistas, enfermeiros em resgate aéreo, enfermeiros na área de offshore, enfermeiros aí com a questão da enfermagem do trabalho, que vai trabalhar com segurança nas indústrias, farmacêuticas, indústrias, restaurantes, hospitais, hotéis, né? A gente tem um enfermeiro na obstetrícia, a gente tem um enfermeiro na UTI, né? Que por conta da pandemia a gente teve um aumento significativo nessa especialidade. Nós temos também enfermeiro na UTI NEO. Então o mercado, ele está ali. Agora o aluno precisa entender o talento que ele está realmente de fato, precisa se interagir quanto à percepção interpessoal. E aí ele vai correr atrás, né? Principalmente quando a gente fala sobre a questão de concursos públicos. Porque é todo o desejo do profissional, quando ele se forma, buscar um concurso público, se especializar, né? Entrar na EBSER, por exemplo, né? Entrar numa rede SARA, que é um dos hospitais mais requisitados a nível de Brasil, que fica lá no Centro-Oeste. Então, o mercado tem. Agora, a gente precisa focar para o aluno, que esse é o papel da docência, dos docentes da Unibra, justamente identificar, motivar, e aí a gente precisa direcionar os caminhos das possibilidades que existem. Eu sempre dizia para o meu aluno, quando eu dava aula para ele, e digo até hoje, quando eu vou em sala, a gente convive muito com os alunos, eu digo, o professor ele é só um mediador da informação. Quem vai buscar a informação, quem vai buscar o conhecimento, quem vai buscar o que é melhor para você é você próprio. O professor está ali para lhe guiar, para lhe mediar a informação, mas você que vai ser a pessoa principal dessa escolha final. E eu sempre digo e repito sempre para os meus alunos, o salário é a gente que escolhe. Porque a gente escuta muito hoje, a gente falou de mitos, vai falar, eu acho, que a gente é pouco remunerado. Mas aí vai da sua valorização profissional, vai de quanto você buscou especializações, cursos, conhecimento, para esse salário, para essa remuneração estar aumentando cada vez mais. Então aí vai depender do aluno. Esse mercado de trabalho vai depender somente do aluno quando acabar a graduação. Vocês têm assim em mente uma área da enfermagem que está crescendo atualmente? Lena acabou de falar, né? A área intensivista são as áreas de UTI, a área de home care, que nossa população está envelhecendo muito, então é uma área bastante promissora essa área, por causa do envelhecimento populacional, e acaba que é uma área que vem crescendo. Fora as outras especialidades, que a cada dia agrega mais. Os nossos conselhos, tanto federal quanto o conselho estadual, busca dar mais, vamos dizer assim, não é dar mais, ter mais respaldo legal, justamente para a defesa. Ter mais respaldo legal, e a gente está atuando em outras áreas também. Agora há pouco a gente teve mais 2 áreas de atuação. Isso tudo por conta dessa energia. 2 áreas de atuação, que é o enfermeiro que vai atuar, que é o enfermeiro esportista, que ele atua dentro da área do esporte, e o enfermeiro coach, que são 2 áreas que no ano de 2019 foi reconhecida pelo COFEM e pelo COREN, que o enfermeiro pode estar atuando também. Isso aí. Referente a... Vocês acreditam que está tendo uma saturação da enfermagem? Fala aí. Isso é uma preocupação, né? Tanto das instituições quanto cultural, porque todo ano a gente coloca no mercado, né?
muitos acadêmicos, né? 50 profissionais, né? Então a gente acredita que é uma saturação. Mas quando a gente tem um controle da natalidade, a gente precisa entender que esse planejamento familiar, no contexto geral, em relação a essas particularidades, a comunidade ela envelhece. E aí ela necessita realmente, de fato, de áreas específicas, como o enfermeiro do home care, tá? É uma área que geralmente, né, o enfermeiro ele vai estar atuando aí na administração, é um enfermeiro que vai estar atuando aí na visita técnica, é um enfermeiro que precisa também ter uma experiência voltada para a questão dermatológica, porque geralmente pacientes, né, quando estão em cuidados paliativos, pacientes que estão acamados, tem uma necessidade específica do enfermeiro realmente ser especialista nessas diminuições e prevenções de lesão por pressão. Então são áreas, né, que, bem como a gente tem um planejamento familiar de um controle de natalidade, mas sempre nasce criança. Então a gente também tem áreas específicas. Então existe uma saturação, mas porém a gente ainda tem mercado, tá? E isso é uma preocupação não só da enfermagem, também médica. Né? Atualmente a gente verificou que os quadros médicos de enfermeiros têm se modificado, porque é um ciclo, né? Enfermeiros morrem, médicos morrem, e aí precisa ser realmente da substituição. Eu queria até falar, pode falar? Dá para ouvir? Pronto. Pode? Pronto. É importante falar que hoje a gente vê diversas profissões tendo vamos dizer assim, uma baixa, né, dentro do mercado, e a enfermagem não. Tem estudos que já dizem que são profissões do futuro, que a gente não vai conseguir substituir, por exemplo, a mão de obra de um enfermeiro para tecnologia. Então a gente vai sempre precisar desse profissional. A gente não vai conseguir fazer essa substituição. Tirar o enfermeiro do mercado de trabalho e substituir por uma mão de obra mecânica, por exemplo. Então isso é importante enfatizar, e também pelo envelhecimento populacional, a gente vai precisar mais de enfermeiros e outras áreas que o COFEM e o COREM vem buscando para estar acrescentando e dando mais autonomia para o profissional estar atuando. É isso aí. O aluno ele precisa de se destacar. E como ele pode se destacar no período acadêmico? Os cursos que ele pode estar fazendo? O aluno, eu sempre digo para eles, a gente tem uma chamada atividade complementar dentro de todos os cursos, seja da área de saúde, negócios, qualquer curso tem essas atividades complementares que aí pede para que o aluno esteja fazendo cursos na área da profissão que ele escolheu para estar acabando a graduação. Eu sempre digo para o meu aluno que isso é de fundamental importância, porque quando a gente pega um currículo que a gente vê que o aluno ele está sempre se especializando, não falo de especialização de pós-graduação, mas de cursos mesmo. Eu digo para o aluno, aí o aluno às vezes fala para mim, muitos, mas eu não tenho dinheiro para estar pagando esses cursos, Vanuska. A gente faz aqui na faculdade, a gente tem aqui na faculdade as monitorias, que ele pode estar fazendo monitoria, auxiliando os professores dentro desses laboratórios. A gente tem aqui também PIBIC, que é projeto que a gente faz, o professor com o aluno dentro da instituição. Então a gente tem outras formas de estar agregando esse conhecimento extra para o aluno, basta o aluno ter interesse. É isso aí. Quer acrescentar alguma coisa? Não, essas particularidades a gente só melhora a vida acadêmica, né? E a gente sempre costuma falar, porque fazer residência da enfermagem exige um currículo acadêmico bem detalhado, bem aprimorado. E justamente o que a professora Vanuska falou em relação a essa questão da monitoria faz parte do currículo Lattes. E aí eu sempre enfatizo com os alunos, né? Se inscreva no currículo Lattes, né? Tudo que você faz quanto vida acadêmica tem sua importância. Participação em congresso, né? Vamos ter agora o congresso de enfermagem, agora em junho, dia 28 e 29. Então, eu posso participar, professor? Você pode participar como atuante, né? Como organizador, como mediante, né? Mediador em relação às turmas. Posso também apresentar trabalhos, artigos científicos. Isso potencializa a vida acadêmica, porque o aluno vai estar sempre se preocupando no desenvolvimento científico, cognitivo principalmente, e aí ele ganha um respaldo legal. E ele faz esse diferencial do mercado de trabalho justamente quando a gente passa por um processo de avaliação. Ele se destaca quando a gente tem, por exemplo,
uma seleção simplificada e que ele precisa, através do seu currículo Lattes, né, fazer uma avaliação de determinadas disciplinas e até feito uma média ponderada de todo o curso. Então, cada disciplina tem sua importância e o aluno precisa se dedicar a elas. É isso aí. Vamos para o Fala Aluno? Ver o que vocês estão nos... E é uma área que é bem remunerada, que é a área da indústria farmacêutica, que vocês também podem estar atuando. Ah, mas eu vou ser aqueles promotores que ficam visitando o médico. Não, tem várias áreas dentro da indústria farmacêutica que o enfermeiro pode estar atuando sem ser aquela pessoa que faz a visitação médica. É outra área. Ela pode estar atuando nessa área que eu acabei de falar agora, a enfermagem esportista. Ela pode estar atuando em auditoria, que é outra área também da enfermagem. Pensa aí, Lênio, mais área que não é hospitalar. E não é hospitalar são áreas que realmente, de fato, se não está envolvido no ambiente hospitalar, mas pelo menos uma clínica. O enfermeiro, ele pode se especializar, fazer um exame preventivo, ter sua própria clínica, né? Até alguns anos atrás, o enfermeiro aqui no estado não estava não podendo, né, atuar com a sua clínica, mas hoje o Corém já atualizou, já verificou essas particularidades. O enfermeiro também ele pode fazer uma ultrassom obstétrica, né? De acordo com o decreto 627 de 2020, agora recentemente, o enfermeiro ele pode fazer uma ultrassom, ele não pode fazer um laudo, mas ele pode atuar de forma mais preventiva, então, e ter consultório. Então, principalmente quando a gente vai para uma área dermatológica, né? Que é um dos entraves que a gente ainda tem aqui no estado, mas em outros estados o enfermeiro já está dominando esse espaço. Tem mais perguntas? Tem sim. Heitor Lima, tenho vontade de fazer enfermagem. Que conselho vocês me dariam? E aí, Outro são conselho muitos. que eu dou, que todo mundo fala. Se eu fizer enfermagem, eu vou ter que mexer com sangue? Não, você não vai ter que mexer com sangue. Mas você vai ter que vivenciar isso dentro da sua vida acadêmica. Eu sempre costumo dizer para o meu aluno, eu acho que o período até do terceiro período em diante é o período que o aluno vai se descobrir se é aquilo que ele quer para a profissão e seguir a profissão dele, que é as áreas que a gente começa a vivenciar, esse cuidado todo do enfermeiro. O conselho que eu dou para ele é que ele procure melhor, ele pode entrar no site do Corém, ele pode estar olhando também como especialidades da enfermagem ele se identifica para estar iniciando o curso. E como os 3 primeiros períodos são bem generalistas das áreas de saúde, ele pode estar iniciando o curso e depois, se ele decidir ir para outro curso, ele pode também estar fazendo e trocando essa mudança para fisioterapia, nutrição, educação física e outro curso que ele possa estar atuando. Quer acrescentar mais alguma coisa? O conselho que eu dou é que realmente invista nos seus estudos, certo? Independente da idade que esteja, né? A gente tem alunos aqui com 60 anos, 50 anos, e isso é um exemplo para a gente quando está na docência lá e verifica o respeito que esses alunos têm com os professores, né? Buscando algo, um sonho, às vezes nem vai atuar na área, né? Mas é um sonho familiar, um sonho cultural, e a ideia que a gente sempre motiva é justamente buscar conhecimento. E é uma coisa que ninguém pode tirar de você, é justamente quando a gente investe em educação. E aqui você tem essa oportunidade. Isso aí, realmente é um conselho muito bacana. Uma dúvida minha, quais cursos se tem essa importância para você fazer residência? É porque para fazer residência é como se fosse um edital de concurso público, quando você vai se inscrever na residência. Além de fazer a prova, que é uma das etapas para você fazer a residência, você tem que ter um currículo robusto, feito o Lênio falou. O que é isso, Vanus? Você tem que ter participações em monitorias, você tem que ter trabalhos científicos apresentados em congresso E publicados. Você tem que escrever e publicar em revistas científicas, você tem que fazer iniciação científica dentro da instituição. Então, seu currículo institucional, que a gente chama, tem que estar bem robusto, porque não adianta só passar na prova. Depois que passa na prova escrita, você ainda vai ter avaliação curricular. E isso conta bastante. Eu tenho alunos nossos que acabou aqui a graduação, passaram na prova, mas o currículo não era um currículo que, somando com a nota da prova, conseguiu com que o aluno fosse aprovado na residência. E tem alunos hoje na residência do Hospital das Clínicas,
que conseguiu concluir a etapa. É muito almejado a residência, porque além de você estar trabalhando dentro da área hospitalar, é uma área bastante remunerada e você já sai da residência com a especialidade, que é a especialidade que você atuou quando você escolheu a área de atuação da residência. É uma especialização lato sensu, né? E que o aluno ainda recebe uma bolsa auxílio, né? Então ele vai ter uma vivência prática, realmente de fato integral, e aí ele vai desenvolver também a questão dinâmica, científica, porque ele vai ter que apresentar trabalhos. E aí outra área específica justamente da enfermagem, que é a educação continuada, que pouco se fala, que nos hospitais hoje já tem, que é a qualidade do atendimento. E essa educação continuada realmente se faz necessária porque todos os profissionais que ali estão precisam ter a mesma linguagem, que é o único objetivo, que é garantir a segurança do paciente. É isso aí. Muito interessante. Vamos para o tema, que é centro cirúrgico. Vamos adentrar o tema. O que é um centro cirúrgico? Centro cirúrgico, se me permite a gente falar um pouquinho da história, mas vai ser bem breve. Centro cirúrgico, as cirurgias aconteciam isso muito na Idade Média, né, na idade das guerras também. Foi lá que se desenvolveu uma grande pioneira que foi Florence Nightingale, foi uma das percussoras da enfermagem. E naquela época as cirurgias eram feitas de forma aleatória, as amputações aconteciam ali naquele caos, sem anestesia. Hoje a gente tem uma estrutura totalmente diferente, né? Quando a gente preconiza as RDCs e as normas regulamentadoras, a gente tem um centro cirúrgico voltado numa situação anestésica, que a gente precisa garantir esse conforto, mas ela pode ter um intuito, né? Que é um tratamento ou um diagnóstico, certo? As etapas, o centro cirúrgico é conhecido como unidade cirúrgica, centro cirúrgico ou bloco cirúrgico, certo? Dentro desse setor existe uma alta complexidade e as cirurgias se diferem sobre uma pequena, média e grande complexidade nesse setor. E aí esse centro cirúrgico ele tem uma complexibilidade, que é justamente o avanço tecnológico. E aí aqueles recursos humanos e recursos tecnológicos de materiais precisam realmente estar de ponta. Tá? É importante falar para vocês, o enfermeiro ele tem total autonomia dentro do centro cirúrgico, então vamos dizer que é o enfermeiro que gerencia aquele centro cirúrgico e organiza todo aquele centro cirúrgico para poder o dia começar, acontecer todo o trabalho daquele dia. E aí é um setor que oferece risco eminentes, né? A gente vai falar ao longo da disciplina aí algumas situações específicas desse centro cirúrgico, porque é um risco eminente de vida. O paciente entra e não sabe se sai. E aí o enfermeiro justamente ele é o líder. Ele que vai coordenar esse aparato aí, certo? As cirurgias só vão acontecer se a gente tiver um enfermeiro empoderado justamente nesse fluxograma. É isso aí. Em relação às sessões de um centro cirúrgico, fala um pouquinho mais. Então, as sessões são o seguinte, são etapas que são divididas esse bloco, eles são divididos em subdivisões. E aí o que seria isso? Sessões de enfermagem, sessões administrativas, sessões de segurança, sessões das salas, tá? Sessões justamente da questão do estar médico, né? Que também o enfermeiro ele tem esse direito, eu não sei porque chama de estar médico, né? Porque o enfermeiro ele também tem essa particularidade de tirar seu tempo de descanso, né? Essas sessões é justamente para a gente entender como é que funciona o espaço, o desenvolvimento, o layout de um bloco cirúrgico. É isso aí. E quanto às zonas? Então, fala um pouquinho. As zonas do centro cirúrgico elas se dividem em 3, tá? A gente fala sobre zona não restrita, restrita e semi-restrita. A área não restrita é aquela área que qualquer pessoa ela pode entrar, mas ela não vai ter acesso. Então, por exemplo, vestiários, chuveiros, áreas administrativas, áreas de marcação de cirurgia, a área do convívio familiar, por exemplo, a família pode ficar lá esperando o seu ente querido sair do procedimento. Então, essa área aí ela é considerada como área não restrita. Então, é uma zona não restrita. Uma área... É importante enfatizar que para você entrar no centro cirúrgico, você precisa de uma preparação. Quando a gente chega no ambiente hospitalar para trabalhar, em outras áreas, a gente pode começar a atuar. E quando a gente vai entrar no centro cirúrgico, não. Tem toda uma preparação para você conseguir entrar naquele setor. Não sei se você vai falar isso, Lene. Vou também. São roupas especiais, isso. Sapatos especiais, uma preparação especial
para você conseguir começar a atuar dentro daquele setor, por ser um setor que a gente chama fechado, restrito. Justamente sobre essa área da questão da semi-restrita, né, que a gente chama de área comum, que aí o enfermeiro ou aqueles profissionais que vão ter alguma importância naquele procedimento precisa realmente de fato estarem de acordo com a NR6, que é justamente a NR9, a NR23, que traz justamente algumas particularidades da proteção. E aí o que mais tem se falado hoje na questão desse cenário pandêmico é sobre a utilização do IPI. Então o funcionário ele só pode realmente entrar se ele tiver com os propés, as máscaras, as toucas e a própria roupa específica de bloco. O que é que o Lênio está falando aí? Ele fala o tempo todo NR. E para quem não sabe o que é, são normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, a gente tem que estar colocando em prática essas normas para que o ambiente de trabalho não fique insalubre, para o ambiente de trabalho não acontecer acidentes com aqueles profissionais nem com os pacientes dentro daquele ambiente de trabalho. Isso são as NRs que a gente fala que a gente tem que estar colocando em prática dentro desse bloco cirúrgico. E a área restrita se restringe justamente à sala cirúrgica, onde vai acontecer toda a questão do procedimento, né? Então ali tem um controle específico, né? Porque aí onde um médico realmente de fato vai ter a sua atuação e aí o enfermeiro tem essa atuação brilhante que é justamente fazer com que as cirurgias aconteçam com a melhor maneira possível, com a segurança inerente tanto da equipe quanto daquele paciente e de todo o setor, tá? Então a área restrita se restringe às salas cirúrgicas e os corredores entre salas. E como é a composição física de um centro cirúrgico? A composição física a gente chama de layout, né? Isso aí vai depender muito da questão da instituição hospitalar e o enfermeiro pode realmente trabalhar com o arquiteto, com o engenheiro, justamente fazendo a composição de acordo com a RDC 50, que foi criada em 2002, justamente para estabelecer essa composição física, que a gente diz é o que é nosso espaço aqui hoje. Então, por exemplo, a gente precisa ter banheiro, a gente precisa ter um vestiário feminino e masculino, a gente precisa ter uma área, por exemplo, para a gente fazer as nossas alimentações frias, né? A gente precisa ter um expurgo para colocar justamente materiais, excrementos que são da cirurgia. E esse layout precisa ser feito de uma forma que não tenha uma contaminação cruzada, né? Então, o material que sai da cirurgia precisa sair por uma porta, diferente de uma porta que entra um paciente. E também o layout vai depender do porte hospitalar. Que cirurgias vai ser feita dentro daquele bloco cirúrgico? Porque quando a gente fala do porte hospitalar, a gente está falando de o que eu vou colocar para funcionar e quais cirurgias vão acontecer aqui. Então, cada cirurgia ele precisa de uma estrutura física diferente. Então, às vezes, até o médico mesmo, eu só quero operar, porque são várias salas de cirurgias dentro do mesmo bloco. Esse layout acontece também. Eu posso ter só 2 salas, eu posso ter 10 salas, eu posso ter 5 salas. Então, isso também vai influenciar no porte hospitalar, quais cirurgias vão acontecer dentro daquele bloco cirúrgico, porque todo hospital ele não faz tudo. Então, cada hospital ele tem uma especialidade. Quais equipamentos vão estar dentro daquele bloco cirúrgico, para ver o tamanho e estrutura que ele precisa. Então, isso vai depender bastante do hospital e estrutura do hospital e quais cirurgias vão ser feitas para ter esse layout definido. Quer acrescentar mais alguma coisa? E aí, só enfatizando o que a professora falou, justamente o hospital de alta complexidade que a gente tem aqui, o Hospital da Restauração, ele tem essas especialidades, então cirurgia de cabeça e pescoço, né? Cirurgias reparadoras, cirurgias que realmente de fato neurológicas, e aí ele vai ter esse respaldo justamente sobre a composição, porque ele precisa delimitar. Então é diferente de eu ter uma cirurgia eletiva programada e eu ter uma cirurgia emergencial. Então eu preciso ter esse suporte. Então se o hospital ele vai disponibilizar cirurgias emergenciais, ele precisa ter um suporte bem avançado, bem complexo, porque ali existe risco de vida existe inerente. E aí, dependendo do porte da cirurgia, o hospital precisa atribuir essa segurança ao paciente. Em relação ao porte da cirurgia, vocês, como é que funciona esse sistema? Essa divisão? Grande porte, médio porte e pequeno porte. Vamos dar um exemplo de grande porte, cirurgias neurológicas, cirurgias cardiológicas.
E aí, transplantes de órgãos, isso aí a gente pode considerar com cirurgias de grande porte. Então, exige uma equipe multidisciplinar, às vezes uma cirurgia cardiológica demora 12 horas, então são várias equipes médicas revezando naquele bloco cirúrgico para dar continuidade à cirurgia. Então isso a gente chama de cirurgias de grande porte. Vamos dizer, cirurgias de pequeno porte, que a gente pode estar levando para o bloco cirúrgico. Uma sutura, você sofreu um acidente aqui, descendo a escada da Unibra, cortou a testa, o supercílio. A gente vai precisar de uma anestesia para fazer a sutura, cirurgia de pequeno porte. Luxação. Uma luxação, por exemplo, cirurgia de pequeno porte. Uma cirurgia de médio porte. Cesárea. Uma cesárea. E hoje o enfermeiro, se ele for especialista na área, ele pode estar atuando, fazendo partos humanizados. Também o enfermeiro ele pode estar atuando nessa área, né, Helene? Mas não no centro cirúrgico, Não tá, no gente? centro cirúrgico. Mas acontecia comigo muitas vezes da paciente ser indicada cesárea no momento lá que chegou comigo, num ambiente calmo, porque o centro cirúrgico, por mais que seja crítico e complexo, ele é um ambiente calmo. Então é nesse momento que aí a grávida, né, por estar numa sala de parto estressante, com barulho, chega no centro cirúrgico, é um ambiente calmo, silencioso, ela relaxou. Então aí às vezes acontece, muitas vezes, a gente fazer o parto ali na sala cirúrgica, mas não é o ideal, porque tem a questão da esterilização que a gente precisa garantir. E quais são os riscos que acontece assim? Vamos dizer, episódio Com os profissionais dentro do centro cirúrgico, que pode estar acontecendo. É o maior risco que a gente pode estar tendo lá dentro, eu acho que é um risco de infecção, dependendo da cirurgia que vai acontecer e do paciente que vai passar por esse processo cirúrgico. O enfermeiro, ele não atua também diretamente no ato da cirurgia. Então, quem faz a cirurgia é o médico, quem faz a instrumentação cirúrgica é o instrumentador, quem auxilia naquela sala é o técnico de enfermagem. O enfermeiro ele não atua fazendo a cirurgia. Vamos dizer que ele é um gestor do bloco. Como eu falei no início, ele atua organizando, monitorando aquele bloco cirúrgico. Então, eu acho que para o enfermeiro... Vamos lá, Lene, você que atua lá na área de... Numa situação emergencial, o que a professora falou, né, aqui, numa situação emergencial, aí o enfermeiro está atribuído ao Corém dessa prática, certo? Porque na ausência do instrumentador, ele pode entrar, ele deve entrar, na verdade, certo? Então, professor, eu preciso fazer uma especialização em instrumentação? Não necessariamente, porque o dia a dia vai fazer com que você esteja mais convicto com aquela prática, tá? Mas numa situação emergencial, o enfermeiro ele pode entrar e deve entrar, porque é uma situação emergencial, a gente sabe que é um risco que a gente precisa realmente, de fato, a gente vai estar acobertado pelo Corém, né? Justamente dessa prática. Então, ele pode atuar tanto na questão da instrumentação, se for uma situação emergencial, ou ele pode circular na sala. Então, ele pode dar um suporte, por exemplo, ao anestesista. Mas isso se for uma situação emergencial, porque o enfermeiro, que a gente vai falar daqui a pouco, tem muitas atribuições, além da assistência. Mas me diz aí, Helene, ela perguntou do risco, a gente não falou não. Mas o risco em relação o risco em relação às equipes, o que é que pode acontecer? A gente tem ali vários riscos, que a gente chama de riscos ocupacionais, que certo? A gente vai falar... que vai falar agora, né? Já. É justamente esses riscos que a gente tem lá dentro, por isso que a gente tem que seguir essas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que é NR32, NR9, NR8. Então, essas NRs que são as normas que regulamentam o trabalho dentro desse bloco cirúrgico e que evita que esses acidentes aconteçam e que esses riscos venham a ficar inerentes. Falando em acidente, tem o risco do incêndio, né? Exatamente. Como funciona esse sistema de combate ao incêndio? Falando sobre incêndio, a gente tem uma norma regulamentadora que fala justamente sobre isso, que é a NR23, certo? Então, essa NR23, dentro do porte, né, organizacional da empresa, do órgão que vai, como é que se diz? Liberar o processo, a Anvisa, o bombeiro. A gente precisa ali ter hidrantes, né? A gente precisa ali de extintores também, a gente precisa de saídas emergenciais, a gente precisa de placas sinalizadoras, a gente precisa de sensores e a gente precisa também de portas que sejam contra incêndio. Recentemente a gente teve várias situações referentes à questão de hospital, né? Porque teve incêndio e que é justamente os hospitais que são mais antigos não têm essa
estrutura adequada, né? E hoje a gente já tem a tecnologia de ponta que faz justamente fazer com que o incêndio ele não ultrapasse andares. E isso é uma das obrigatoriedades que o hospital precisa se preocupar, porque é uma área que tem risco, porque a gente tem oxigênio, a gente tem CO2, a gente tem outros gases que ali estão presentes. Isso aí. Falando dos elementos de apoio técnico-administrativo, vamos para esse tema agora. Vamos, são elementos importantíssimos e aí eu já vou começar com o raio-x, certo? O raio-x ele é fundamental no centro cirúrgico e aí justamente tem algumas salas que são especificamente preparadas, estruturadas de forma de equipamentos. Então o bloco cirúrgico é um setor que mais é investido, né, no hospital, é o setor que mais arrecada financeiramente. Por isso que eu preciso ter equipamentos de ponta para garantir justamente diagnóstico. E aí... Por que ele não está falando que ele tem que estar preparado para esse raio-x? Porque quando a gente usa um aparelho de raio-x, a gente precisa de uma estrutura física dentro daquela sala. A gente precisa de uma parede especial, a gente precisa de equipamentos de proteção individual e coletiva dentro desse ambiente para que aquele aparelho venha a funcionar. E esse aparelho ele é bastante utilizado principalmente em cirurgias ortopédicas, que é o aparelho de raio-x. E aí justamente o técnico de radiologia, justamente ele vai atuar diretamente sobre a supervisão do enfermeiro e ele vai realmente de fato ter essa questão da radiação ionizante, né? E aí, partindo desse princípio, o enfermeiro precisa estar muito atento, porque precisa garantir justamente a segurança desses profissionais, que muitas vezes são sobrecarregados de tarefa. Eu não posso ter na minha instituição, o gestor do hospital, muitas vezes ele não coloca um técnico de radiologia no centro cirúrgico. E às vezes ele fica sobrecarregado justamente porque ele precisa dar suporte ao centro cirúrgico no momento da cirurgia e dependendo do porte da cirurgia, que pode durar 6, 7 horas, esse profissional vai ficar lá dando assistência. E aí a parte estrutural de outros setores do hospital vai ficar aquém, desacobertada. Então eles realmente são sobrecarregados. Então o radiologista, o técnico radiologista, nesse fundamentação em centro cirúrgico, ele tem essa particularidade, que é justamente verificar no equipamento, né, o manuseio, ele vai registrar quanto produção dele e principalmente o enfermeiro vai verificar se aquele diagnóstico vai para a conta do paciente, porque são outras situações importantes. O que é importante dizer, o tecnólogo ou técnico de radiologia, ele devia ser um profissional da equipe multidisciplinar, daquela equipe que fica dentro do bloco cirúrgico. Infelizmente, isso não acontece em alguns hospitais. Justamente eles têm esse tecnólogo ou esse técnico atuando, mas ele está em diversos setores. Ele tem que ir lá na UTI fazer o raio-x, ele tem que ir para o bloco, ele tem que ficar lá no setor fixo para fazer outros raios-x. E isso dificulta também até o processo de cirurgia, porque às vezes a cirurgia vai acabar em menos tempo, mas a gente precisa ver se a placa fixou bem no fêmur do paciente, e aí tem que ficar esperando esse tecnólogo subir ou esse técnico para fazer o raio-x. Então esse profissional ele devia fazer parte dessa equipe multidisciplinar dentro desse bloco cirúrgico. Temos outros setores importantes, que é o banco de sangue, né? Alguns hospitais não investem justamente porque é um investimento muito alto, né? E aí o banco de sangue ele é fundamental como elemento de apoio técnico-administrativo, porque em algumas cirurgias, dependendo do porte, dependendo da gravidade, a gente se faz necessário de fazer uma hemotransfusão. E aí, quando a gente tem o banco de sangue no próprio ambiente hospitalar, a gente facilita esse elo, né? E se for uma situação emergencial, principalmente, né? A gente vai dar esse suporte ao paciente. A Lei 8080 do SUS preconiza justamente que a saúde é um direito de todos, dever do Estado. E aí o Estado realmente, de fato, precisa garantir isso. Mas a gerência hospitalar precisa entender que ela precisa investir. Então, se ela não vai investir de forma direta, ela pode, pelo menos, fazer parcerias com bancos de sangue particulares, privados, dentro do seu hospital. Hoje, aqui no estado de Pernambuco, a gente tem hospitais que têm justamente banco de sangue instalados no próprio ambiente. Sim, Hospital da Restauração. Exatamente, o Hospital da Restauração, o Hospital Português, o Hospital Esperança. Então, isso facilita esse caminho do banco de sangue. Outro setor de apoio técnico é o setor ambulatorial, principalmente no que se refere a exames laboratoriais. Então,
Então, por exemplo, se eu preciso de fazer uma orocultura, se eu preciso fazer uma gasometria lá no bloco cirúrgico, eu preciso que esse resultado saia o mais rápido possível, que é justamente para verificar níveis de saturação, níveis do mecanismo de saturação desse oxigênio, né? O2, gás carbônico e o pH. Então eu preciso ter uma resposta legal. Justamente são pacientes que são internados para cirurgias emergenciais, e aí preciso desses resultados. O enfermeiro é o elo desse apoio, tá? Outra parte técnica que é importante, quando o hospital tem um vínculo de maternidade. E aí eu preciso, dentro desse setor, eu preciso ter um berçário. Tá? Porque justamente a gente fazer o acompanhamento desse RN após a reanimação, após verificar que esse bebê, né, está com os tônicos respiratórios únicos, né, não está com nenhum problema respiratório, a gente vai encaminhar esse bebezinho para o berçário e lá a gente vai verificar, fazer avaliação antropométrica, perímetro cefálico, perímetro torácico, ver pesagem, fazer a vitamina K. Então, e muitas vezes, quando o bebezinho também tem problemas respiratórios ainda em centro cirúrgico, a gente precisa fazer uma instalação de suporte de oxigênio. E aí é o enfermeiro que faz esse suporte também. Então, a gente precisa entender que esses apoios técnicos servem justamente de base para que a gente dê uma assistência mais devida. Outro suporte técnico que é importante a gente sempre falar é sobre a questão da segurança. Certo? Do mesmo jeito que a gente tem aqui cartão de acesso para poder entrar em áreas, no ambiente hospitalar, principalmente centro cirúrgico, que é uma área crítica, complexa, precisa realmente ter essas barreiras, que a gente chama de barreiras secundárias, que é justamente com sensores, biometrias, até reconhecimento da íris faz que a gente tem essa tecnologia importante. É isso aí. Tem mais alguma coisa para perguntar? Falando do próximo tema, riscos ocupacionais do centro cirúrgico. Você já deu a introdução? Não, a gente vai falar mais. Vamos falar mais. Então pode falar. Temos muita coisa para falar aí, certo? É o que a gente vive e convive toda hora quem está dentro do ambiente Então hospitalar. pode ficar à vontade. E aí a gente, dentro desse risco ocupacional, a gente precisa enfatizar que justamente a segurança que a gente tem quanto à equipe. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai falar desse setor, risco ergonômico. Que pouco se fala, pouco se dá atenção. Mas tudo que tem de placas, sinalizadoras, né? Isso é risco ergonômico. Então, por exemplo, no centro cirúrgico existe a gente vai ter um vídeo aí que vai mostrar justamente uma prática que é a degermação das mãos, é a hora que justamente fica muito úmida. E aí eu tenho um risco físico, que é o risco de queda. E aí o enfermeiro precisa estar muito atento a esses riscos. E aí todo o setor do cirúrgico existe risco. Então, por exemplo... Peraí, bora ver o vídeo então. Vamos? Bora ver o vídeo, bora é ver. melhor. Porque aí a gente já fala e o pessoal já entende.
Que lindo, né? Assim, interessante. Fala um pouquinho de como foi a preparação dos alunos, como é esse sistema. Então, deixa eu falar um pouquinho, Leninho. Fala. Vou deixar. O que eu queria falar desse laboratório daqui de cirúrgica? Nós temos muita dificuldade de colocar os alunos para vivenciar isso que vocês viram no vídeo dentro do hospital. Por quê? Por ser uma área restrita, então os hospitais não gostam de deixar os alunos estagiarem dentro dessa área, porque é uma área que requer cuidados, feito a gente falou desde o início, é uma área restrita, então a gente tinha dificuldade de mandar o aluno para o centro cirúrgico. Então a professora Giselda, que ela trabalha hoje dentro do CME, que é o Central de Material de Esterilização, dentro do Hospital da Restauração, em 2017, quando eu assumi a coordenação aqui da Unibra, do curso de enfermagem, ela me deu uma ideia. Vanuska, já que a gente tem essa dificuldade do estágio, vamos montar um laboratório de simulação realística de centro cirúrgico e um laboratório de central de material de esterilização, que a gente também tem esse laboratório. O que é isso? Porque esses dois setores andam em conjunto. Lênio pode explicar melhor porque é a área dele, mas a cirurgia só acontece se a central de material de esterilização funcionar perfeitamente. Porque todo o material é lavado, esterilizado, colocado na autoclave ou na Sterra, que é outra área de descontaminação do material, se o CME estiver funcionando bem. Então a cirurgia só acontece com o CME funcionando bem. E a gente tem hoje esses dois laboratórios aqui, que a gente chama o laboratório de simulação realísticas, que o aluno vivencia essa prática hospitalar dentro desse laboratório. E agora a gente não está fazendo, mas a gente ainda leva o aluno para uma visita técnica, para ele ter a certeza de tudo que ele viu aqui no laboratório realmente acontece lá dentro do hospital. Agora a gente não está fazendo essa visita porque está proibido por conta da pandemia, mas assim que essa pandemia acabar, essas visitas vão voltar a acontecer. Então Giselda deu a ideia, a gente colocou em prática e está funcionando até hoje. Nós participamos de um congresso da ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, e nós ficamos em segundo lugar com o nosso laboratório de simulação realística. O pessoal do marketing fez um vídeo do laboratório, a gente apresentou esse trabalho e a gente perdeu só para a Universidade Federal de Pernambuco, que eles aplicam jogos matemáticos para o conhecimento dos alunos de enfermagem. E a gente faz os laboratórios de simulação realística. Então, o nosso laboratório de CME e de centro cirúrgico hoje é uma simulação total do ambiente hospitalar. Por isso que exige a exigência, né, da instituição e bem como os preceptores que ali estão frente, né, a isso, a exigência que o aluno realmente, de fato, começa a atribuir comportamentos de segurança. Por isso que a gente obriga, né, e explica o porquê está obrigando a prática e a utilização do EPI. Né? Não é porque é uma situação acadêmica que não vai ter ali um corpo, mas que a gente não realmente, de fato, não vai ter essa vivência prática. Vocês viram aí no vídeo que os alunos estavam tudo com a roupinha igual. Foi. Certo? Essa roupa que é a roupa que é utilizada dentro do bloco cirúrgico, que é essa roupa verde. Tem um hospital que é azul, tem um hospital que é verde claro, amarelo, eu já vi, mas a gente pede para que o aluno, para vivenciar tudo isso, ele venha caracterizado como se ele estivesse atuando dentro do hospital. Então eles providenciam a roupa e eles vêm aqui para a faculdade, fazem a troca da roupa, todo o processo de esterilização e desinfecção das mãos para poder começar o estágio. Então, o nosso encontro, nossa vivência aqui são vistas justamente muita parte teórica, que é justamente essa vivência, essa obrigatoriedade de utilizar. E aí, falando sobre a questão do risco ocupacional, né, a gente sabe que nesse setor, por ser uma situação de alta complexidade, que é o centro cirúrgico, a gente tem riscos eminentes ali. A gente tem risco biológico, porque a gente vai lidar diretamente com bactérias, com vírus, né, com fungos, parasitas, muitas vezes, quando é uma situação de diagnóstico e tratamento. A gente vai ter ali riscos químicos, porque nessa limpeza do centro cirúrgico a gente vai utilizar químicos. E os químicos, quanto mais complexo for, quanto mais poder de ação, mais risco vai ter nesse ambiente, porque é um ambiente fechado. A gente também tem riscos físicos, que são os riscos de acidentes.
Tem a questão da temperatura, que o enfermeiro precisa se preocupar justamente em manter a temperatura de 20 e 23 graus, tá? Então esses riscos ocupacionais vão existir, principalmente risco ergonômico. E aí a gente precisa se preocupar com os profissionais que ali estão. Porque o médico que vai operar 6 horas, 7 horas, 8 horas de cirurgia, a mesa cirúrgica precisa estar de acordo com a altura daquele médico. E aí são situações que o enfermeiro precisa fazer para garantir que esse risco ergonômico não aconteça. Que ele não tenha problemas ao longo do seu plantão, bem como os técnicos que vão fazer mudança de decúbito, vão higienizar paciente pós-cirúrgico. E muitas vezes são pacientes com sobrepeso, né? E aí a motilidade da gente fazer a transferência desse paciente para uma maca, justamente a gente vai ter, ao longo do seu plantão de 12 horas de plantão, uma escala de 12 por 36, uma escala de diarista, a gente vai ter problemas aí lombares, né? Problemas em relação a joelho, articulações. Quer acrescentar mais alguma coisa, coordenadora? Não? Mais alguns riscos? Não. Vamos para... Quais as etapas que compõem os processos de enfermagem? Ok. Quer começar? Posso? Processo de enfermagem, isso é uma das teorias mais se comenta, foi uma teoria moderna, foi desenvolvida por Flores e é aprimorada por Wanda Horta. Então, os processos de enfermagem, ele está de acordo com as obrigatoriedades do setor. E aí, o que seria isso, professor? Sempre os alunos me perguntam, o que é um processo de enfermagem? Processo de enfermagem são etapas que a gente vai... de acordo com o nosso atendimento, vai surgindo. Então, esses processos de enfermagem que a gente chama de SAEP, é a sistematização da assistência do perioperatório, que é a garantia que a gente dá ao paciente segurança. E o que seria isso? Coleta de dados, a gente precisa fazer uma breve admissão desse paciente. Hoje os hospitais estão investindo em tecnologia, por exemplo, check-in e check-out, são termos que não utilizava muito no hospital, mas essa garantia justamente de acompanhar o paciente de uma saída de um alojamento conjunto, de uma saída de uma enfermaria para um centro cirúrgico, qualquer pessoa no ambiente ali virtual do hospital vai identificar onde esse paciente se encontra. Isso são sistematizações, tá? É importante fazer isso porque o paciente, a partir do momento que ele entra no hospital, ele vai passar por vários setores até chegar nesse bloco cirúrgico. Ele vai passar pela recepção, que vai encaminhar ele para o setor de internação. O setor de internação vai preparar o paciente, que vai encaminhar ele para o bloco cirúrgico. Quando ele sai do bloco, ele vai para o internamento. Então, esse processo, ele tem que estar bem, que a gente chama amarrado, fechado, para que todos os setores tenham acesso a essa admissão, a essa anamnese do paciente, para que todos consigam se comunicar e dar uma assistência melhor para aquele paciente, porque ele vai passar por diversos setores, por diversos profissionais. Quando o hospital investe em tecnologia, ele investe em segurança. E esse processo de enfermagem tem tudo a ver quando a gente chama de SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Hoje a gente tem esses protocolos implantados e a gente minimiza risco de erro mesmo, humano, por exemplo, né? Eu costumo dizer para os alunos que tem uma frase muito que as pessoas costumam usar, que eu acho que não deveria, pelo menos no âmbito da saúde, né? Diz assim, errar é humano. Errar é humano. Mas aí a gente sabe que durante a saúde a gente não pode errar nenhum procedimento aí com o paciente. Desumano. Exatamente. Aí eu costumo dizer para ele, acertar é humano, tá? É uma coisa que eu sempre digo ao meu aluno, o seu melhor amigo na hora de fazer qualquer coisa é o medo. Porque se você tem medo, você vai checar 1000 vezes o que você vai fazer para você não errar. Então, não pergunte, não queira ir com o seu amigo. O seu amigo, na hora de todas as situações, é o medo. Porque você vai ter medo de fazer para não errar. Então, aí você vai ter que checar. Porque um erro, em qualquer momento, em qualquer situação dentro desse ambiente, pode ser fatal para o paciente. E quais são os erros assim mais fatais que vocês prestam atenção nisso? A gente vê diariamente, a gente vê frequentemente na televisão. Só um exemplo, colocou leite no vaso sanguíneo do paciente, era para colocar na sonda vesical e foi para o vaso sanguíneo. A gente vê erro de medicação, a medicação era para um paciente, foi administrada em outro paciente. Então são erros que às vezes podem ocasionar a piora do paciente e o paciente até vir a óbito.
Por isso que é importante, a gente sempre, no ambiente hospitalar, a gente sempre administra o que o médico prescreveu para medicamento para aquele paciente, mas a gente precisa checar se aquele medicamento é correto. Por isso que é importante o que Lênio falou para a gente, o conhecimento do enfermeiro com esses fármacos. Porque se o enfermeiro não conhece, ele vai administrar no paciente sem conhecer e, às vezes, como a gente pode errar, o médico também, ele pode cometer aquele erro e a gente acabar afetando a vida do paciente porque foi uma sequência de erros. Professor, o senhor já vivenciou essas situações? O erro que a professora falou, né, que a professora Vanusca está falando, é justamente o erro da prescrição, porque pode acontecer um cálculo diferenciado. Então, às vezes a gente calcula por peso, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar com RN, né? A dose certa da adrenalina, justamente na questão de uma reanimação neonatal, que acontece muito em centro cirúrgico. Então, é dependendo dessas particularidades que o enfermeiro só vai administrar de fato, se ele conhecer o princípio ativo daquela farmacologia. E aí, dentro do centro cirúrgico, a gente precisa entender que o código de ética se faz presente, tá? Eu já vivenciei alguns erros, né? Tanto de outras classes, como também da enfermagem. Por exemplo, pegar um acesso venoso sem o uso do EPI. E aí é o papel do enfermeiro justamente fiscalizar essas particularidades. A gente já viu várias situações, por exemplo, de queimadura extraferida operatória, que também é um crime, tá? Não pode acontecer essas situações. Se a paciente internou para fazer uma cesárea, a ferida operatória está lá na área hipogástrica, né? Então, extra ferida operatória, não pode existir nenhuma lesão. E falando dos riscos que acontecem no nascimento, né, no parto. Certo. Sim, quais são os riscos que podem acontecer? Então, quando a gente tem uma indicação plena do que é uma indicação de cesárea, a gente precisa realmente, de fato, entender algumas particularidades importantes. Em bloco cirúrgico, existem algumas indicações, por exemplo, ou a criança está com um prolapso de cordão, ou com um mecônio 3 cruzes, que muitas vezes não é indicação, mas vai depender muito da conduta médica. Então a gente não pode interferir muito no que é conduta e o que é indicação. Mas a gente pelo menos precisa inteirar e ficar muito atento. Mas voltando para a questão da violência obstétrica, não em cirúrgica, né? Isso é em sala de parto, existem algumas observações importantes quanto a essas particularidades, né? Esse ano, né, a gente foi proibido de utilizar o termo violência obstétrica. Mas, felizmente, voltaram atrás e a gente passa a utilizar. Por quê? A violência obstétrica ela pode acontecer desde o momento que a paciente se interna. Tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma hidrolisação com a base de ocitocina, eu estou fazendo com que esse parto tenha uma evolução errada. Então estou tirando essa indusão, eu estou tirando a parte fisiológica normal. E isso já é considerado uma violência. Então, a hidrolisação só vai acontecer no momento que realmente a equipe médica e a equipe de enfermagem achar necessário que se faça. Então, por exemplo, muito se faz e se fazia. Uma rotina na década de 80 e 90 era muito se fazer a episiotomia. Que isso era muito comum, fazia parte... O que é episiotomia, Lênio? A episiotomia é um corte que a gente vai fazer justamente no períneo, tá? Para facilitar a saída desse bebê, certo? Na passagem. Mas quando, naquela época, na década de 80, os enfermeiros gostavam, porque era uma atribuição única. É o único momento que o enfermeiro tem autonomia justamente de fazer a sutura e lacerações, fazer correções. Em bloco cirúrgico, o enfermeiro não pode finalizar a cirurgia. Interessante isso. Acontece muito esse erro atualmente? O que pode acontecer justamente são tanto de residentes, né? E aí tanto a equipe médica quanto a equipe da enfermagem precisa estar muito atento, porque quando a gente coloca aluno no ambiente hospitalar, a gente é responsável por eles. Desde a entrada até a sua saída. E o que pode acontecer, por exemplo, é uma atração de placenta, que não se pode acontecer. Precisa esperar a dequitação justamente de fato, né? Porque isso pode gerar problemas de infecções para a mulher justamente. Quando a gente pega uma mulher com sepse, né, justamente por infecções a níveis de restos placentários, a gente tem uma situação que poderia ser evitada. E aí foi uma conduta errada. Tanto poderia ser
tanto da enfermagem quanto médica. Exatamente. Falando um pouco da avaliação da enfermagem, segurança ao paciente, o que vocês têm a acrescentar? Isso a gente ouve toda hora agora, todos os hospitais falam em segurança do paciente. Isso é um protocolo para essas premiações que os hospitais ganham, essas ISOs. ISO 9000, ISO 9002, essas creditações dos hospitais. Então hoje, essa segurança do paciente é um protocolo que o ambiente hospitalar cria justamente para essa segurança do paciente. Dentro do bloco cirúrgico, a gente fala um pouquinho desses processos. Esses processos de enfermagem, eles entram dentro desse protocolo de segurança do paciente. E Lênio pode falar um pouquinho dentro do bloco cirúrgico como se dá esse processo do início até a saída do paciente. Porque a gente acha muitas vezes que o paciente, quando ele acaba a cirurgia, ele vai direto para o quarto e ele não vai. Tem um setor interno dentro do bloco cirúrgico que também é responsabilidade do enfermeiro, que o paciente fica lá aguardando o processo anestésico e a monitorização desses sinais vitais. Então, o paciente ele só vai para o quarto ou para a unidade de terapia intensiva depois que sai do bloco, quando ele passa o que a gente chama SR, é a sala de recuperação do paciente dentro do bloco cirúrgico. Então, para ele ficar dentro desse bloco cirúrgico, do início, que é a admissão, até a alta dele desse bloco cirúrgico, que ele vai ou para a unidade de terapia intensiva, ou para a enfermaria, ou para um apartamento, para o quarto, com esse processo de segurança do paciente. E essa segurança do paciente, ela potencializa justamente alguns passos importantes. Então, quando a gente tem um mapa cirúrgico, que é justamente o meu agendamento diário das minhas cirurgias, eu consigo aí garantir a segurança do paciente. Então, por exemplo, a gente tem um agendamento de horários, né? Às 9 horas, às 10 horas, o paciente vai entrar em a cada determinados horários, e aí essa segurança é justamente a gente verificar quanto ao nome do paciente, verificar qual a cirurgia esse paciente vai ser submetido, qual a equipe médica que vai ser, vai ter essa assistência, essa questão da anestésica e o procedimento cirúrgico, e aí o enfermeiro vai atribuir qual a sala vai ser feita esse procedimento. E isso são das etapas da segurança. Partindo nesse princípio, a gente precisa fazer isso porque vocês já viram que já aconteceu do paciente entrar para fazer uma amputação do lado direito do membro e o paciente sai amputado do lado esquerdo. Verdade. Então é importante fazer esse processo de checagem para que esses erros não aconteçam. E isso é responsabilidade da enfermagem. E aí como é que eu posso checar? Geralmente o hospital ele investe em pulseiras identificadoras, né, com nome, código de barra. Hoje já tem QR Code, né, por exemplo, a identificação. E aí o enfermeiro tem essa atribuição justamente da segurança, que é garantir se o prontuário correto para o paciente correto, para a cirurgia correta, para o médico correto, para a sala correta. E isso são uma das etapas da segurança. Outra situação importante que a gente precisa relatar é que existe uma terminologia chamada escala de ELPO. É uma escala onde a gente vai avaliar o paciente quanto à idade, quanto à avaliação antropométrica em relação ao peso, à altura. A gente vai verificar se ele tem algum problema de integridade tissular prejudicada ou não. A gente vai verificar também se ele tem algum problema de diabetes, hipertensão, se é um paciente que tem problemas já de comodidade, se é um paciente que já é acamado. E essa escala de ELPO foi desenvolvida por uma enfermeira de São Paulo, que justamente a gente faz essa escala em bloco cirúrgico. Para que serve isso? Para a gente ajudar que uma cirurgia de grande porte, por exemplo, ou de médio porte, o paciente vai ficar posicionado um tempo. Sim. E aí, dependendo dessa avaliação, dependendo de alguns aparato clínico desse paciente, ele pode apresentar pós-cirurgia, né, lesão por pressão. Sim. E aí a gente vai oferecer nessa escala de ELPO colchins, que é justamente maneiras que a gente vascularize membros inferiores, né, que justamente calcâneo é a área mais afetada, zona sacral e zona escapular. É importante também deixar claro para os alunos que querem seguir essa área de centro cirúrgico que eles vão ter total autonomia de dizer que a cirurgia não vai acontecer também. Se ele, dentro de todo esse processo de anamnese desse paciente antes de entrar no bloco, e ele perceber alguma alteração com esse paciente, seja ela qual for a alteração, e ele achar que o paciente está correndo risco
de vir a óbito, então o enfermeiro ele tem autonomia sim de chamar a equipe médica e de interferir que esse processo cirúrgico ocorra. E quais são os riscos que, assim, por exemplo, se ele tiver Se a gente quiser alguma interferir, alteração, pacientes hipertensos, se ele tiver com a pressão arterial muito alta, tem os parâmetros de pressão arterial, se ele tiver, a gente pode, se não for uma cirurgia de emergência, a gente pode adiar essa cirurgia até o paciente vir a estabilizar essa pressão arterial, né? Isso lembra? Quando a gente recebe um paciente, a gente vai verificar todas essas questões do processo de enfermagem, que é justamente garantir que ela aconteça, certo? Quando a gente verifica essas anormalidades, que a gente diz não conformidades dos parâmetros de sinais vitais, a gente precisa informar o médico de pronto atendimento, certo? É ele que vai realmente, de fato, decidir, vou cancelar ou vou suspender. O enfermeiro ele pode suspender ou cancelar uma cirurgia se for um problema estrutural. Certo? Por exemplo, o problema estrutural, Lene, que a gente pode citar aqui, o central de material de esterilização. Exatamente. Diga aí. Central de material de esterilização é justamente a falta desses instrumentos, tá? Então o hospital ele precisa investir em instrumentais, eles precisam investir em equipamento. E aí o que é que acontece muitas vezes? Quando o hospital ele não investe em equipamentos, eu vou ter uma restrição de cirurgias. Então, como eu falei, se o hospital dentro do centro cirúrgico, que é o setor que mais arrecada financeiramente, né? Não é interessante para ele estar suspendendo ou cancelando cirurgia, Sim. porque vai ter uma situação financeira ali atribuída. E o enfermeiro precisa se preocupar com isso, porque o que vai ser utilizado naquela cirurgia, por exemplo, pode ter um valor significativo. Então, por exemplo, a gente tem um controle de um OPME, que é órteses e próteses de materiais estéreis, que justamente são equipamentos caríssimos que eu vou utilizar na cirurgia de fêmur, por exemplo. Então, são equipamentos, prótese de patelar. Então, são equipamentos que custam 30 mil, 50 mil, e às vezes uma cirurgia pode durar, né? E custar até 300 mil reais, vai depender do porte. Tá? Então, essa situação da segurança, voltando para a questão da segurança, a gente precisa garantir que esse paciente entre, que é o período do pré, trans e o pós-operatório. E aí, a gente, enquanto enfermeiro, precisa garantir que essas medicações que são feitas justamente na sala de recuperação pós-anestésica e a questão da termorregulação desse paciente que vai perder volume, vai perder sangue durante o procedimento cirúrgico, a gente precisa garantir justamente que aconteça esse equilíbrio antes desse paciente receber alta. Quer acrescentar mais alguma coisa, coordenadora? Vamos para o Fala Aluno. Jana, tem algumas perguntas? Tem sim, Adri. Pontos perguntou: o que é mais vantagem, fazer ou não fazer concurso? Isso vai depender de cada aluno, que ele traça, né, para a vida profissional dele, o que ele quer para a vida profissional dele. Eu vou falar de mim hoje. Hoje eu não me vejo trabalhando em um hospital. Então, para mim, hoje, fazer um concurso para trabalhar na área hospitalar hoje, né? Pode ser que amanhã eu mude ideia e queira fazer o concurso para ganhar aí, sei lá, 20 mil reais. Mas hoje eu não me vejo trabalhando nessa área hospitalar, então eu não faria um concurso para essa área hospitalar. Entendeu? Então, isso vai depender do aluno, de quando ele sair da faculdade, o que engrenou na profissão dele, nessa área profissional dele. Não é verdade, Lênio? Eu acho que tudo é válido. Eu não acho não. Eu acho que tudo é válido. Eu me vejo trabalhando no hospital hoje. Mas você pode mudar de ideia. Amanhã, mas né? hoje não. Porque é normal a gente mudar de ideia, não vejo problema nenhum da verdade. gente mudar de ideia, né? verdade. Mas assim, o concurso para uma situação acadêmica, principalmente meninos mais jovens, né? Hoje a gente tem aqui uma faixa etária de alunos, a gente tem alunos com 19 anos, 18. Então o que a gente pode induzir, né? Eu, quanto já sou veterano, assim, já tenho idade um pouquinho... eu tenho idade um pouquinho já passei dos 40, então assim, o que eu posso oferecer para ele, motivá-lo realmente a fazer o concurso, porque a gente precisa, quanto jovem, aproveitar ao máximo. E esse aproveitamento de situações não pode passar. Então, quando a gente faz um concurso, eu nem pensava em passar. Fez o concurso, foi chamado, então ele vai ter uma estabilidade. Então ele vai começar agora a plantar e ele com 20 anos, 30 anos vai começar a colher com muita precocidade, né? E aí ele vai ter uma estabilidade boa. Depois, se ele quiser, ele se exonera do concurso. Como a coordenadora.
Vocês acham que tem uma tendência assim, as pessoas estão procurando mais fazer concurso na área? Sim. Sim, por causa dessa estabilidade financeira que Lena acabou de falar. A gente vê muito a procura de concurso público por conta, esse é meu salário, isso aqui eu já tenho para minha vida, foi eu que conquistei, eu vou ter essa estabilidade, sim. E principalmente porque a gente tem que pensar no lazer, né? Então a gente está falando aqui da área profissional, mas eu preciso pensar no meu lazer. Então, não adianta, o que adianta? Por exemplo, se eu tenho uma base estadual de salário, um piso salarial, né, muito abaixo do mercado, aí o profissional ele procura mais empregos, mas ele não vai ter um déficit. Se eu tenho realmente, de fato, uma estabilidade, eu vou ter lazer. E aí eu consigo realmente ter uma mente saudável. Porque um enfermeiro, quando ele trabalha em 3, 4 empregos, que aí o mercado de trabalho pode ter essa situação. Acontece, né? Muito. Isso, acontece muito. E aí ele não vai ser 100%. Ele nunca vai estar no plantão de 24, 36 horas 100%. E isso coloca em risco justamente o código de ética, que é a questão da negligência. Tá? Exatamente. Próxima pergunta tem? Bárbara Lopes perguntou: o que dificulta o processo estratégico do enfermeiro? Várias coisas. O que dificulta justamente é a questão do hospital investir em segurança. Muitas vezes existem profissionais que sabem das regras, sabem das particularidades, sabem dos riscos, mas aí preciso também que a instituição invista nesse processo. Então, e aí o que é que cabe ao profissional? Se virar nos 30 para garantir justamente essa segurança. Então, o que dificulta é a falta de insumo, é a falta de recurso, equipamento quebrado, muitas vezes sucateado, quando não tem uma situação preventiva com a clínica, com a engenharia clínica. O que dificulta também é a quantidade de paciente e poucos profissionais trabalhando. Hoje a gente vê muito isso no mercado, que quantidade mínima de profissionais para muitos pacientes. Isso também dificulta bastante. Isso aí. Jana, obrigada. Vamos para o próximo tema, que é a atuação do enfermeiro no centro cirúrgico. Vocês já deram uma introdução, mas fala mais sobre. Então, é o enfermeiro que ele vai trabalhar com rotinas específicas, onde ele precisa realmente, de fato, assumir a liderança, certo? O enfermeiro ele tem uma preocupação com o centro cirúrgico, que é justamente garantir que todo o processo, seja de dimensionamento de pessoas, seja de recursos, seja de medicamentos, seja de equipamentos, aconteça. Então ele é responsável pela fiscalização, pela testagem dos equipamentos, ele é responsável pela vida útil dos equipamentos. E aí eu costumo dizer para os alunos, né? Não mexam no ar-condicionado, porque tem um tempo hábil, né? Quando a Unibra fez a estrutura de 2 ar-condicionados numa sala, é porque ela calculou a quantidade de alunos ali e estabeleceu um conforto. Quando você desliga um equipamento desse, por exemplo, a gente tem uma sobrecarga desse material. Em centro cirúrgico, o enfermeiro vai verificar ar-condicionado, vai verificar a manutenção de limpeza, vai verificar a questão de temperatura, vai verificar carro de anestesia, vai verificar as redes de gases, oxigênio, CO2, vai verificar se essa mesa cirúrgica está de acordo com a ergonomia médica ou de acordo com os profissionais que ali vão trabalhar. Vão verificar também a estabilidade do desfibrilador, por exemplo, que é uma atribuição da enfermagem, a checagem e a testagem desses equipamentos, porque numa situação intervencionista, rápida, emergencial, aquele equipamento precisa estar funcionando. Até a validade de tudo que se utiliza dentro do bloco cirúrgico é Atribuição da enfermagem. Saber se aquele material que está sendo usado está dentro do prazo de validade. Então, o enfermeiro dentro do bloco cirúrgico, como a gente falou, ele tem a total autonomia. Ele vai liderar tudo lá. E aí entra uma área do hospital em concordância com o centro cirúrgico, é justamente a CCIH, Controle de Comissão de Infecção Hospitalar. Ela vai trabalhar justamente direto desses setores. E aí o que é que ele vai fazer? Fiscalizar a sua vida. Tá? Então eles vão realmente verificar se você está fazendo tudo certo. Então, por quê? Porque a gente precisa ter esse controle? Para diminuir justamente o que preconiza, que é a diminuição dessa infecção. Então, se a CCIH entra e verifica não conformidades dentro do setor, o enfermeiro vai ser notificado. Tá? Se o descarte está sendo no local correto, né? Se a caixa de pérfuro cortante está sobrecarregada porque existe um limite,
Porque a gente precisa se preocupar que isso, quando ultrapassa, a gente paga por peso, por exemplo, né? Então, se as validades dos equipamentos foram checadas, se as pipetas de álcool, de clorexidina, de iodo, de alguns outros produtos que a gente possa utilizar, está dentro da validade. Então, a CCH, quando entra para somar. E aí o enfermeiro precisa entender que esse somar é justamente garantir que essas infecções pós-cirúrgicas, que podem trazer muitos problemas, né, para o ambiente hospitalar, que é processos do paciente. Ele pode relatar que adquiriu aquela infecção pós-cirúrgica, ou ele pode relatar, por exemplo, que ele adquiriu aquela infecção no momento da cirurgia. E aí o enfermeiro vai justamente verificar isso, que é com taxas de rastreabilidade. Verificar se todos os equipamentos que foram abertos estavam de maneiras estéreis, estavam dentro do padrão de validade. E como funciona? Vocês têm algum protocolo quando esses equipamentos estão fora de validade e vocês descartam? Dependendo do equipamento, dependendo do material, ele vai ser incinerado. E se for outro material comum, ele pode ser jogado em lixo comum. Porque aí entra outro processo, que é o descarte do material utilizado. Então, se está fora da validade, ele vai ser analisado para ver se ele vai ser incinerado ou se vai ser jogado em lixo comum. E aí os hospitais têm os protocolos para ser feito esse descarte. Se realmente for o enfermeiro verificar que esse equipamento ele ainda tem uma vida útil, ele vai ser encaminhado para a engenharia clínica e ele vai fazer uma manutenção preventiva de acordo com o equipamento. Então, o que a gente pode verificar? No vídeo, por exemplo, quando a gente passou da prática, os instrumentais ali. Então, a gente vai verificar fio de corte, vai verificar as funções dessas pinças, porque isso faz parte do processo da atuação justamente do enfermeiro. E como é que funciona a assistência ao paciente? Então, a assistência ao paciente, por a gente falar tanto da questão aqui administrativa, né, a gente colocou algumas interrogações, né, e onde é que fica o enfermeiro nessa assistência? O enfermeiro precisa atuar de forma humanizada, tá? Principalmente. Porque é uma situação que o paciente vai estar em conflito com ele em relação ao procedimento, vem a questão do medo, vem a questão da ansiedade, e o enfermeiro tem esse papel importante, como se fosse um psicólogo, que é justamente fazer essa abordagem. Então a gente precisa ter, né, uma inteligência intrapessoal, que é para justamente trazer com tranquilidade no ambiente, principalmente quando a gente vai admitir esse paciente. E essa assistência é desde a entrada a sua alta. E a gente precisa garantir, enfatizo mais uma vez, garantir que essa segurança aconteça e que todo procedimento que seja feito com esse paciente seja da maneira mais segura possível. Exatamente. Coordenadora, quer acrescentar? Vamos falar... falou muito. Isso aí. Vamos falar um pouquinho das atividades administrativas que vocês falou têm. Muito sobre a atividade administrativa, né, dentro do bloco cirúrgico. Eu acho que desde o início, quem está assistindo acha que a gente só vai fazer a área administrativa, porque a gente só falou da parte administrativa dentro do bloco cirúrgico. E é justamente isso, o enfermeiro, quando está lá dentro do bloco, ele faz todo esse processo administrativo. Inclusive, essa parte assistencial que a gente falou antecipadamente, ele só entra em contato com o paciente na hora da admissão e na hora da alta, né? Porque, e do procedimento, quando a gente vai fazer. Quando a gente vai fazer algum procedimento. Mas essa parte de atividades administrativas, eu acho que Lênio, desde o início a gente vem falando isso, que é desde a hora que a gente faz a admissão do paciente, no processo até o final. Agora eu queria fazer uma pergunta a Lênio, que eu fiquei com curiosidade agora. Quanto tempo fica guardado para o hospital esse registro do paciente? O prontuário do paciente ele registrado na almoxarifado durante 10 anos. Porque se o paciente, por exemplo, colocar o hospital na justiça por alguma não conformidade que ele achou que tinha, né? O hospital tem recursos justamente para verificar esse prontuário. Então, por exemplo, se eu fiz uma cirurgia de esterectomia, que é uma cirurgia de retirada do útero, certo, e me esqueci que fiz daqui a 10 anos e for lá no hospital, não vai ter mais meu registro, não? Então, vai ter sim. Sim, é isso que eu quero saber. Quanto tempo fica lá essa informação? 10 anos.
E se passar E 10 depois, anos? Então, existe um sistema do hospital que tanta questão prontuário eletrônico já ajuda a isso, né? Sim, hoje Prontuário a gente eletrônico, tem um prontuário a gente tem essa vivência e fica lá harmonizado no software. Quem entende de TI vai explicar melhor essa parte aí, como é que vai fazer esse agendamento. Mas de uma maneira expressiva de impressão, fica 10 anos no hospital. Agora, outro ponto importante, se, por exemplo, vamos imaginar que foi uma ligação tubária. Certo. E aí, realmente, de fato, a segurança que eu tenho é que existe assinado um protocolo. Esse termo de consentimento precisa estar assinado lá. E fica guardado? Fica registrado Quanto também. tempo? 10 10 anos. anos. Aí depois eu não sei mais nada. Não. Meu Deus do céu. Outra situação importante da fase administrativa é justamente que o enfermeiro se preocupa com a parte financeira. Então, quando o paciente é internado, quando ele vai fazer um procedimento, a gente tem uma checagem justamente sobre os insumos que são gastos na cirurgia. Então, até o oxigênio precisa ser referenciado na conta de débito do paciente. E o enfermeiro, nessa parte administrativa, ele é crucial. Porque a gente precisa fazer com que esses insumos tenham o mínimo de desperdício possível, certo? Por quê? Porque senão quem vai pagar é o hospital, né? O hospital não quer ficar no vermelho. Então o enfermeiro desse setor se preocupa justamente com esses gastos. Tudo que eu fizer com o paciente, o intensificador de imagem, o oxigênio, os EPIs que eu utilizei para a cirurgia, tudo vai ser colocado na conta do débito do paciente. E daí já dá uma introdução à gestão, que é o nosso próximo tema. Fala um pouquinho como funciona o sistema de gestão e o papel do enfermeiro nesse Então. sistema. Peraí. Deixa eu falar também. Tá bom? Pode ficar à A vontade. gente tá brincando, tá, gente? Eu digo sempre, vou repetir, o enfermeiro, ele é o gestor. Se ele vai gerenciar o setor ou não, mas ele vai gerenciar a equipe. Ele tem pessoas que vão ser gerenciadas por ele. Então, o enfermeiro, ele vai já sair da faculdade como gestor da área que ele vai atuar, com os profissionais que ele vai gerenciar, seja eles técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Então, ele é o gestor do setor. Dentro do bloco cirúrgico, ele tem um pouco mais de autonomia do que em outros setores. Ou, como o Lênio falou logo lá no início da entrevista, na unidade de saúde da família, que a gente pode chamar, que várias pessoas conhecem como PSF. O enfermeiro, ele é o gestor dessa unidade, então ele gerencia essa unidade também. Então, a enfermagem, ela vive a gestão, ela tem que ter essa gestão. E eu até fiquei me perguntando esses dias se não era importante ter dentro da grade curricular uma disciplina de gestão. Sim. Às vezes, a gente não tem um comportamento de gestão, né? Às vezes a gente precisa desenvolver. Eu costumo dizer para os alunos que eles têm inteligência. Então a gente só precisa identificar qual a inteligência que você tem e aprimorar. Então eu costumo dizer a eles, façam a especialização que vocês gostem, certo? De coração. E em seguida façam a de gestão, porque ela é importante. Lidar com pessoas no ambiente de trabalho é difícil. E num setor desse, como é o centro cirúrgico, é complexo. Você precisa estar o tempo todo com a sua razão, manter a questão da ética, sempre baseado nos princípios científicos, tá? E aí você lidar com vários tipos de pessoas, trabalhar com a equipe médica, é uma das dificuldades que a gente tem quanto gestor desse centro. E quais os métodos de segurança são feitos em equipe para o paciente? Treinamento. Capacitação. Capacitação. Isso também é função do enfermeiro. Treinar sua equipe, capacitar sua equipe. Eu sempre, às vezes, os alunos dizem, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de apresentar. Mas você é responsável pela sua equipe. Então, você vai ter que treinar, você vai ter que capacitar, você vai ter que cobrar. Então, quando eu dava aula, às vezes a gente brincava lá, os alunos, eu não vou dar banho no leito do paciente. Mas como você vai cobrar do seu profissional que executa essa função se você não sabe executar? Então, eu só posso cobrar quando eu tenho conhecimento, eu só posso cobrar da minha equipe se eu treinei ela, se eu capacitei a minha equipe para isso. Então, o enfermeiro, ele tem que ter esse domínio da equipe, tem que trabalhar sempre unido com a sua equipe, porque a gente vai trabalhar com vidas.
professor? Nos momentos de aula, né, eu costumo dizer a eles, muitas vezes, quem trabalha já, né, porque nós temos muitos técnicos de enfermagem, né, e é nosso orgulho, porque a gente precisa cuidar realmente dos nossos técnicos. Eles que serão os nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos em determinados momentos, porque o enfermeiro de bloco, nem sempre ele vai estar numa sala cirúrgica, ele vai estar justamente na questão da gestão. E aí, nessa situação importante, a gente precisa entender que muitas vezes esses treinamentos, essas capacitações são feitas nas folgas, ou depende dessa situação. E aí o profissional fica estressado, porque no dia da folga vai ter que treinar. Mas aí eu enfatizo para eles justamente, vejam só, gente, a gente tem essa particularidade, porque às vezes tem uma situação importante que será passada para vocês. E vai que naquele seu plantão exija da sua capacidade justamente esse treinamento. Você vai estar apto. E aí eu digo, né? Por mais que você não queira ser professor um dia, os alunos serão esses divulgadores da educação continuada. Porque ele vai realmente, de fato, treinar os seus liderados. Importante. Vamos para o Fala Aluno. O último Fala Aluno. Tem perguntas? Já vai acabar, Quase. Ítalo perguntou, tem alguma especialidade que enfermeiro pode exercer sendo autônomo? Sim, a gente falou que você pode ter um consultório próprio. Hoje o enfermeiro ele está habilitado e autorizado a abrir uma clínica, um consultório. Você tem autonomia de ter um consultório para fazer diversos procedimentos. Você pode ser também um coach. Auditoria, né? Não, o que a gente faz? Um consultor da consultoria. É um coach. É um coach. Tem várias áreas que você pode estar. Pode. O enfermeiro também ele pode trabalhar com a ergonomia, né? Fazer laudos ergonômicos. Tem várias áreas. E também a área de estoma. Curativos. Exatamente. Curativos. Hoje aqui em Recife a gente tem uma única clínica que tem um equipamento que a gente chama equipamento hiperbárico, que quem gerencia essa clínica é o enfermeiro, aluno da Unip. Próxima pergunta tem? Tem sim. Georgia perguntou, qual a diferença entre enfermagem e técnico de enfermagem? Acho que essa é uma curiosidade até minha. São as atribuições. A gente tem um conselho de classe onde determina as atribuições do técnico e as atribuições do enfermeiro. Então, cada profissional dentro daquela equipe multidisciplinar, ela tem sua atribuição. Isso, a gente tem uma responsabilidade maior, né? Porque o curso superior, ele dá autonomia ao enfermeiro justamente fazer... Tem vários procedimentos que o técnico não pode fazer. Isso, e nem pode fazer, por exemplo, se a gente está com um paciente muito grave, né? O enfermeiro vai fazer o procedimento e o técnico vai estar ali apenas auxiliando. O que muitas vezes acontece é que algumas instituições, né, algumas particularidades, deixa o técnico muito só, né? A gente tem uma lei que realmente rege que a atribuição técnica precisa ser supervisionada pelo enfermeiro. E isso é preocupante porque pode acontecer os erros ali diretamente ligado com o paciente, né? Se a gente for falar, por exemplo, de um procedimento simples, mas que existe uma complexidade, por exemplo, sonda vesical de demora, certo? É um procedimento invasivo ao paciente, a gente sabe que precisa ser feito de uma melhor maneira possível, asséptica, né, e segura, e que, de certa maneira, talvez, se não for uma equipe que seja treinada por um enfermeiro que esteja ali de frente, vai fazer erros que não é bom. Isso, por exemplo, é uma atribuição do enfermeiro que a gente, infelizmente, vê hoje o técnico fazendo. Então, a gente tem atribuições totalmente diferentes. Dois profissionais que trabalham unidos, porém com atribuições diferentes. E aí o enfermeiro superior, ele entra mais pelo lado gestor mesmo, tá? Tem mais alguma pergunta? Não. Obrigada, Jana. Vamos falar agora, qual a maior dificuldade que encontra no campo da enfermagem? Então, dentro do centro cirúrgico, tá? Vou focar nisso, que a dificuldade que eu tenho é justamente da gente não gerir normas obrigatórias do setor. Então, a gente falou aqui, de acordo com a RDC, de acordo com as normas regulamentadoras, o enfermeiro tem a dificuldade justamente com outros profissionais de não cumprir as regras do setor fechado. Então, por exemplo, a gente vai encontrar profissionais da área de saúde que vão ali entrar com uma responsabilidade com adorno.
Então, por exemplo, o brinco, o colar, o anel, isso não pode, tá? E aí, um dificultador do enfermagem, justamente, a gente precisa orientar a esse profissional essa retirada. E aí, nesse momento, pode existir um conflito, certo? Porque aquele profissional, ele sabe que tem que tirar. Mas a enfermagem precisa observar, fazer essas observações, porque ele precisa relatar, né? Nesse momento pode ter uma visita de uma CCIH, pode ter uma visita de um delegado do enfermeiro ou do Ministério do Trabalho, por exemplo, e pode se deparar com essas irregularidades dentro de sala cirúrgica. Então, por exemplo, a utilização de celular, a utilização de tablet, muitas vezes esses profissionais da área de saúde, né, entram com pochetes, entram com bolsas, tá? Então, se é uma área que a gente preconiza segurança, né, preconiza com a questão de diminuir o índice de infecção hospitalar, tem essas dificuldades justamente com o profissional de outras áreas. Então, a maior dificuldade do enfermeiro que tem é justamente sobre isso. Coordenadora, quer acrescentar? Não, ele falou que só não vai falar. Caramba! Vamos para um vídeo agora que a gente tem um quadro Indica. A gente conta a história da enfermagem ou indica algum filme, série. Oi, pessoal! Hoje vamos falar algumas curiosidades dessa profissão que está em constante crescimento, a enfermagem. Em português, a palavra enfermeiro vem do latim infirmo, que significa aquele que não está firme. No Brasil, infirmo foi adaptado para enfermo. Aí surgiram as palavras enfermeiro, enfermagem, enfermaria. O símbolo da enfermagem, que é uma lâmpada a óleo, faz referência à história de Florence Nightingale, que foi a inglesa fundadora da enfermagem moderna. Ela foi pioneira no tratamento de feridos em batalhas, ficando famosa pela sua atuação na Guerra de Crimeia. Ana Justina Ferreira Nery foi a primeira enfermeira no Brasil. Ela serviu como voluntária na Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, como auxiliar do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro. Em sua homenagem, a primeira escola oficial brasileira de enfermagem de alto padrão no país foi denominada Ana Nery, fundada em 1923. Em 10 de agosto de 1938, o presidente Getúlio Vargas assinou o decreto instituindo o Dia do Enfermeiro, que deve ser celebrado no dia 12 de maio. Realmente uma profissão com muita história. Parabéns a todos os nossos alunos que estudam para atuar na área da saúde. Compare e comprove. Aqui é o Libra. Linda. Gostaram do Sim. nosso vídeo? Eu sei que vai encerrar agora, mas eu queria dizer para vocês que a enfermagem ela está em crescimento contínuo. Então é uma profissão promissora para o futuro, que quem escolher hoje ser enfermeiro, ele tem um futuro promissor. E a gente tem projetos de leis hoje lá no Senado para ser votado, de piso salarial, melhoria na carga horária de trabalho. E como eu falei desde o início para vocês, é uma profissão que ela não vai ser substituída, feito outras profissões, pela parte mecânica. E a gente vai precisar de mais profissionais a cada dia mais por causa do envelhecimento populacional. É isso aí. Vamos para o Agenda, que é um quadro que a gente fica sabendo o que vai rolar essa semana no nosso centro universitário mais diferente do Brasil. Oi pessoal, e vamos ficar por dentro de tudo que vai rolar essa semana no centro universitário mais diferente do Brasil? Roda aí! Para começar, no dia 26 de outubro, teremos Meet para nossas turmas de nutrição. Dia 27, teremos Meet de pedagogia. Logo depois, no dia 28, teremos Meet para a nossa galera de recursos humanos. Finalizamos no dia 29 com o Meet para as turmas de engenharia da produção. E por hoje é só. Um beijo e até a próxima semana. Tchauzinho. É isso aí, fiquem ligados, viu? Obrigada, Adri. Foi um ótimo programa e eu espero até o próximo. Tchauzinho, pessoal. É isso aí. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Pessoal de casa, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Até a próxima sexta. Um grande beijo. Tchauzinho.